Bom dia, galera. Olha eu aqui mais uma vez para dar continuidade ao que nós finalizamos na semana passada sobre a primeira parte do pré-modernismo, e hoje nós vamos falar a primeira parte de autores e obras, tá? Então, o que é que eu posso trabalhar aqui com a primeira parte? Olha só, nós temos aqui Euclides da Cunha, a imagem dele, nasceu em Cantagalo em 1866 e faleceu no Rio de Janeiro em 1909, tá? Aos 19 anos, em idade de escolher uma carreira, Euclides optou pela engenharia civil e estudou nas escolas politécnica e militar, certo? Nesse caso, depois de se desligar do exército, que ele também pertenceu ao exército brasileiro, mudou-se para o interior de São Paulo e passou a colaborar para o jornal O Estado de São Paulo. Nomeado superintendente de obras públicas do Estado em 1896, trabalhou exatamente, em princípio, em São Carlos do Pinhal, com a exploração do conflito em Canudos e em suas sucessivas derrotas das forças governistas contra Antônio Conselheiro. Euclides foi enviado para o sertão como correspondente do jornal em agosto de 1897, para testemunhar o que estava ocorrendo. Ao regressar de Canudos, em 1899, certo? Foi transferido para a cidade de São José do Rio Pardo, em São Paulo, onde deveria construir uma ponte sobre o Rio Pardo. Lá escreveu Os Sertões, obra que publicaria em 1902, o que o consagraria no panorama cultural brasileiro. Essa obra dos Sertões está dividida em 3 partes, certo? A primeira parte foi aquela que Euclides da Cunha ela começou a escrever exatamente sobre os problemas que o Brasil estava sofrendo, né? Em questão da parte agrária, da distribuição de terras. Na segunda parte, ele falou exatamente sobre a Guerra de Canudos, o que ele estava escutando pelo rádio. E a terceira parte foi a parte mais realista, porque ele ganhou do governo uma viagem até as trincheiras, onde ele viu a guerra de perto. E ali ele pôde escrever todas as cenas e todas as ações sanguinárias que estavam surgindo naquela guerra, né? Contra o Antônio Conselheiro e os seus seguidores. Então ele escreve nessa obra Os Sertões toda essa passagem, né, catastrófica sobre a Guerra de Canudos. Então aqui nós temos as características de Euclides da Cunha. Principalmente, ele faz uma análise do Brasil nos aspectos histórico, social, geográfico, cultural e humano, certo? Discurso altissonante, antitético e hiperbólico. Romance poliforme, ou seja, contendo história, ciência, literatura e jornalismo. Uma linguagem culta de vocabulário científico, certo? Uso de teorias científicas também, porque ele fazia parte dessa área da ciência como pesquisador, né? E filosóficas do período. Consolidação da verdadeira imagem do sertanejo, né? Atitude de denúncia da realidade sertaneja, registro histórico do messianismo no Brasil e similaridades com o próprio Antônio Conselheiro. Origem sertaneja. O avô de Euclides era da Bahia, os dois foram traídos, tinham o dom da escrita e da oratória. Isso aí são as características de Euclides da Cunha, certo? Temos também aqui uma sinopse de uma obra que ele escreveu, Desejos. A tragédia da Piedade. Como foi tratada pelos jornais da época, ocorreu em 15 de agosto de 1909. Euclides da Cunha dividia a vida entre seus escritos e as viagens distantes. Nessas viagens deixava para trás a esposa, Ana, a Saninha, uma mulher feita para o amor e para ser feliz. Quando a possibilidade de um amor completo surge na pessoa do jovem cadete Dilemando de Assis. Ela se entrega totalmente, mas Euclides acaba descobrindo o casal de amantes. Essa é uma tragédia de amor numa época em que os sentimentos eram mais fortes. As consequências mais graves desafiar as instituições tinham um preço, e a honra era lavada com sangue, certo? Foi o desejo que levou Ana, Euclides e Dilermando à tragédia da Piedade. E foi também o desejo que levou Alquimena, Débora Evelyn, irmã de Ana, a uma vida igualmente trágica e solitária, fechando ainda mais o cerco para o terrível destino dessa família.
Desejo tem direção geral de Wolf Maia e Denise Saraceni e será exibida de segunda a sexta às 23 horas. Aqui ele fala exatamente de uma minissérie feita pela Globo, Desejos, que foi escrita exatamente por Euclides da Cunha. Então essa obra ela foi adaptada da escrita dele e conta um pouco da história da vida dele, certo? Então, se vocês puderem assistir um pouco, tirando as cenas um pouco fortes, vocês podem observar um pouco sobre quem foi Euclides da Cunha, tá? Agora nós vamos ver um segundo autor chamado Monteiro Lobato, que nasceu em Taubaté em 1882 e faleceu em São Paulo em 1948. Lobato passou a sua infância em Taubaté, entre a fazenda de seu pai, José Bento, e a cidade onde residia seu avô, José Francisco, homem que o influenciou muito, principalmente no amor aos livros. Em 1918, publicou Urupés, livro que reúne 12 contos sobre cidades do Vale do Paraíba. Lobato notabilizou-se por atuações de caráter variado no Brasil carente. Esse Brasil carente, que ele quer dizer, carente desde o começo do século XIX, tá? Porque ele sofria de problemas sociais e ele começou a debater esses problemas aqui. Temos também, o que é que eu posso dizer? Já do começo do século XX, foi editor, trabalhou a literatura infantil como poucos, lançou campanha em prol do petróleo brasileiro. Envolveu-se em política contra a ditadura Vargas, foi editor cultural do país nos Estados Unidos. Tá? Escreveu artigos, críticas, prefácios, um livro sobre a importância do petróleo e do ferro e um único profético romance, O Presidente Negro. Nessa parte do Presidente Negro, ele cita na história, dentro do livro O Sítio do Pica-Pau Amarelo, um dos episódios é uma premonição em que naquela época ele já citava que a maior nação do mundo, que era a nação dos Estados Unidos, a nação mais poderosa, teria um presidente negro. E isso aconteceu antes do Trump, né? Nós tivemos Barack Obama, o primeiro presidente negro americano a assumir a nação mais importante do país. E essa premonição foi feita lá atrás, em uma das obras de Monteiro Lobato, que foi um dos episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Características do autor: literatura infantil, texto de cunho pedagógico, análise da realidade brasileira, misto de fantasia e realidade, crítico do modernismo, contos do cunho realista e naturalista, nacionalismo crítico e visionarismo, ou seja, ele tinha visões do futuro, certo? Então aqui, ó, nós temos os personagens principais do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá certo? E aqui nós vamos encerrar para dar uma origem à nossa próxima aula, que vai ser a terceira etapa sobre o pré-modernismo, onde nós vamos falar de autores e obras do pré-modernismo, parte 2. Então, deixa aqui meu carinho, espero que vocês resolvam a atividade, qualquer coisa estou aqui para tirar a dúvida de vocês, tá certo? E fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.